Bem-vindos de volta, torcedores colorados. Vamos de notícias do nosso Inter, que pretende contratar um zagueiro diante da possibilidade das saídas de Vitão e Robert Renan. O jornalista e apresentador Alexandre Ernest trouxe detalhes em seu canal. Mas a questão é que o Inter está tentando um pré-contrato com um jogador lá de São Paulo, no Corinthians, que fez, na verdade, um bom campeonato pelo Goiás. E aí, depois que atuou pelo Goiás, o Corinthians estava jogando, ele chegou a fazer quase muito perto de 40 jogos, tá? Com a camisa do Corinthians, mas a chegada do Ramon Dias fez com que ele perdesse espaço. É o Caetano, jogador de 1,82 m, 25 anos, já ele é cria do Vasco e do Botafogo, depois que ele foi pro Corinthians, na verdade. Ali então que ele fez a sua carreira. É um jogador jovem, claro, não chega a ser promissor, tá? Mas é um jogador que o Inter trabalha para ter no seu grupo, uma vez que o Vitão fica, o Robert Renan tem ainda possibilidade de sair, mas caso que o Vitão saia, já tem uma espécie de reposição ou um número, pelo menos, de zagueiros para o Roger trabalhar. Teria o Gabriel Mercado, teria o Igor Gomes, o Agustin Rogel, que chegou, e aí o Caetano. Na verdade é o seguinte, tudo vai estar envolvido, toda essa negociação está envolvida com a permanência ou não do Vitão. Porque assim, a tendência hoje é que ele fique, mas as janelas estão abertas até o final do mês, as principais janelas da Europa. Se sai o Vitão, daqui a pouco o Inter contrata esse jogador agora, porque ele tem um contrato, ele tem um vínculo com o Corinthians até dezembro de 2024. E a partir disso ele poderia já assinar um pré-contrato agora. O Corinthians, então, a partir do pré-contrato, liberaria ele talvez por alguns valores menores. Ele tentou, o Corinthians já sabia que o Inter quer esse jogador, tentou inclusive botar o Pedro Henrique na parada, né? A dívida que o Corinthians ainda tem pelo Pedro Henrique, mas o Inter precisa desse dinheiro do Pedro Henrique nas suas continuidades, aí, nas suas contas, principalmente da temporada. Por isso que não vai fazer o negócio com este abate de dívida, né? Mas a tendência é um pré-contrato para chegar em janeiro do ano que vem e, segundo, né, ter a possibilidade, então, de vir mais cedo se o Vitão sair. Caetano, zagueiro do Corinthians, é um jogador de 24 anos que tem despertado o interesse do Internacional. Formado nas categorias de base do Timão, Caetano é um defensor canhoto, com boa estatura, 1,85 metros, e que se destaca pela sua capacidade de sair jogando com qualidade, além de ser sólido nas disputas aéreas e ter boa leitura de jogo. Nos últimos anos, Caetano acumulou experiência em empréstimos para clubes como Oeste, CRB e Goiás, onde ganhou rodagem e evoluiu como defensor. No elenco do Internacional, ele poderia agregar com sua versatilidade, podendo atuar tanto como zagueiro central quanto na lateral esquerda, em um esquema de 3 zagueiros. Sua habilidade na construção de jogadas e segurança defensiva fariam dele uma opção interessante para fortalecer o setor defensivo colorado, que busca maior estabilidade. Além disso, sua idade relativamente jovem, aliada à experiência adquirida, faz de Caetano um jogador com potencial de crescimento e que poderia se desenvolver ainda mais no Beira-Rio, se tornando uma peça importante para o elenco do Internacional.